Bem-vindos ao Fé e História, o podcast sobre estudos da religião do Lepidno West. Eu sou o Rodrigo Farias e esta é a Adriana Gomes. Olá! E hoje vamos falar de um evento que representa o sonho de todo historiador, a descoberta de novas fontes. No caso, trata-se dos manuscritos de Allan Kardec, recentemente descobertos, e que hoje têm feito alegria e também dado muito trabalho aos estudiosos da história do Espiritismo e da figura de Kardec em particular. Que novos documentos são esses? Onde estavam durante mais de um século e meio? O que eles têm nos mostrado de novo acerca do fundador do Espiritismo? Para falar conosco sobre isso, convidamos um dos principais responsáveis pela aquisição dos manuscritos, o escritor e pesquisador Adair Ribeiro Júnior, criador do Museu Allan Kardec Online, ou ACOL. Adair Ribeiro Júnior, bem-vindo ao Fé e História. Bem-vindo, Rodrigo. Adair. Opa! Oi, Adriana. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo gostoso. É um Prazer prazer todo todo nosso. nosso. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco no nosso podcast. E, Adair, iniciando a nossa conversa, nosso bate-papo, você teria como contar um pouquinho para todos nós como que foi esse processo de localização e aquisição desses manuscritos de Allan Kardec? É, eu acredito que tenha sido uma grande odisseia. Você pode falar um pouco para a gente? Outro sim, Adriana. Foi assim, interessante. É um percurso meio na contramão, né, do que a academia faz, né? Eu tive contato com o espiritismo há pouco mais de 7 anos. Como todos, né, inicia sua trajetória num centro, fazendo os cursos, assistindo às palestras. E aí, em determinado momento, eu senti necessidade de ter uma biblioteca particular própria, né, para consumo, para estudo. E aí a gente começa a adquirir as obras em português, começa a estudar, e aí às vezes compra uma obra usada, né, em algum sebo. Hoje está muito fácil, né, com a internet, com esse mundo digital que facilita Só muito a uma nossa. perguntinha básica aqui. O seu Ah, contato, então, com o Espiritismo, ele tem 7 anos? tem isso. 2017 eu comecei. Aí você começou, então, a ser um frequentador de casa espírita há 7 anos, e a partir de então, você, obviamente, começou a ler livros sistematizados pelo Allan Kardec, enfim, aí, nesses 7 anos foi tudo isso? Tudo isso? Foi, É foi, porque é. para mim é uma grande surpresa. Assim, eu achava que eu tinha nascido espírita, né? Assim, um grande, Não, né? não. E hoje eu falo, ainda bem que eu não vim de berço espírita, porque eu tenho uma Hum, dificuldade, às vezes, muito grande. Gente, sensacional Amigos, isso! Sensacional, Adair! amigos que se dizem de berço espírita, e às vezes as bases teóricas não batem, né? Dentro do espiritismo, assim, a literatura que embasa as nossas conversas às vezes são diferentes, e tem coisas que realmente eu não tive acesso, né? Estou falando das obras Sim, mediúnicas, sim. na literatura mais recente. E é isso. E aí eu comecei a fazer os cursos, né, assistir as palestras, adquiri algumas obras, e nessas obras que eu adquiri, eu percebia já uma divergência entre um tradutor A, tradutor B, e isso levou a gente também a buscar os originais em francês. Como eu sou mergulhador, eu viajava muito, muito, muito para fazer viagens de mergulho, ah, seja nos Estados Unidos, no Caribe. Assim, eu costumava sempre participar com a minha turma, né, de mergulhos, que organizava as viagens, a gente ia. Eu fiz um contato muito grande em vários países. E eu gosto muito dessa parte histórica dos equipamentos, né? Como é que foram construídos, a época de Jacques Cousteau, todo aquele diário que a gente tem assistindo filmes, né? Não sei o quê, Viagem ao Fundo do Mar, os filmes de Cousteau, e eu sempre tive muita curiosidade em conhecer essa história. Como eu sou engenheiro, eu sempre gostei também de saber o funcionamento, né? Como é que o regulador funciona, como é que ele foi desenvolvido até chegar nos equipamentos que a gente tem hoje. Isso me propiciou um contato muito grande com mergulhadores de várias partes do mundo,
e de algumas Historical Diving Societies, que eu passei a me associar, por exemplo, da Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e fiz um contato, fiz um net. Então, quando eu localizava uma obra, né, uma obra em francês de Kardec, as primeiras edições, às vezes, como não se entregava no Brasil, alguma coisa assim, né? Estou falando coisa de 2017, 2018. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? É muito rápida essa evolução do mundo digital. Daí eu pedia para um determinado amigo comprar, ele recebia e encaminhava para mim. Eu acabei formando uma biblioteca particular. Praticamente hoje eu tenho todas as obras que Kardec publicou em vida, né, das várias edições, as revisões. Isso facilitou muito depois, né, estudos comparados das revisões, o que que tinha, o que que saiu, o que que entrou. E nesse meio tempo, em 2017 e 2018, 2018 foi que aconteceu no Facebook, começaram a aparecer alguns documentos, cartas, inclusive primeiras edições das obras sendo oferecidas, né, por uma pessoa que se intitulava Philippe Leimarie, né, daquela centenária livraria Leimarie em Paris. E aí houve todo um processo, né, para conversar, para verificar a idoneidade, existe, não existe, são documentos realmente fidedignos, não são, quem que é o cara, não, aquele todo processo normal, né, quando entra numa negociação comercial. E aí, de novo, né, um amigo que reside em Paris e reside aqui no São Paulo, no Brasil, né, que fez todo esse meio de campo, e a gente conseguiu uma quantidade, um acervo muito interessante, que aí, face ao volume, a gente resolveu formar, né, um site, construir um site, que é o Allan Kardec Online, depois alguém falou ACOL, por causa das iniciais, né, e, e a gente começou a disponibilizar, transcrever alguns daqueles documentos, fazer a tradução, não sei o quê. E foi assim que surgiu, né? De um acervo particular, né, Adriana? A gente que fala, né, de um acervo pessoal privado, que é o nosso artigo, né? É isso, propiciou uma quantidade de fontes que, como o Rodrigo falou, né, é o material, é o sonho de todo historiador, né, para a construção do conhecimento. Certamente, lidar diretamente com as fontes primárias, como foi o raciocínio do Kardec, como eu descrevi. Então, isso é possível ver em toda essa documentação, todas essas fontes históricas que você disponibiliza, né, no Museu ACOL. Mas parte desses documentos, né, parte desse acervo documental, eles também fazem parte do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você pode dizer para a gente como que aconteceu essa articulação, é, como que isso se estabeleceu para que essa colaboração pudesse ocorrer? E como você falou, inicialmente foi criado o Museu Allan Kardec Online, foi criado por você, né, em que você disponibilizava essas fontes no Facebook, né, e também no site do Museu Acol. E como que ocorreu essa parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora? Aquelas felizes coincidências, né, que a gente chama. Eu tinha um projeto, né? Hoje alguns amigos até chamam de projeto ACO. E, na verdade, ele continua, mas não com os manuscritos, vamos falar assim. Então, eu tinha a ideia nesse site que foi criado, nesse museu virtual que foi criado, disponibilizar, né, para o pessoal que estudava, acadêmicos ou não acadêmicos, né, o pessoal espírita que fazia suas pesquisas, esse material. E a gente criou também essa página, uma fanpage no Facebook, onde a gente foi colocando os documentos junto com chamar de pesquisas, entre aspas, mas eu não descarto isso, né? Não é só dentro da academia, às vezes, a construção do conhecimento surge, né? Na academia, ele fica ali oficializado, né? Entre aspas, mas a gente sabe que muita coisa extra-acadêmica surge. E foi o caso. A gente foi colocando Uhum. documentos, as nossas pesquisas ali
de consumo interno, que eu chamo, né? Aquela polêmica da Gênese, a gente se debruçou muito sobre esses documentos para tentar ver até que ponto aquela hipótese de adulteração se mantinha ou se falseava, tal, e foi um trabalho feito. Então, esse projeto inicial também era um projeto do Alexander Moreira, do NUPS, que ele tinha há longo tempo também, né, por conta da existência de outro acervo, que é da família Canuto Abreu, de construir dentro da academia um portal, um projeto, para disponibilizar todas essas fontes, perdão, agora no mundo acadêmico. E aí a gente entrou em contato, ele entrou em contato, ele conheceu, ele esteve em São Paulo, veio em casa, contou qual era a ideia, e aquelas felizes coincidências, era exatamente o que eu pensava. Não tinha ideia do mundo acadêmico, né? Não era essa a ideia, mas poder disponibilizar isso para o estudo, independente de quem iria fazer uso dessa documentação, era comum essa ideia, né? Esse objetivo era comum. E foi o que aconteceu. Ele já tinha tido conversas com os curadores, né, desse acervo do Canuto Abreu, da família Canuto Abreu, e já tinha assinado também um convênio para a construção desse portal do projeto Allan Kardec de Juiz de Fora. E, na sequência, aconteceu com o Museu Aquol também. E aí eu dei uma parada naquele projeto com relação aos manuscritos, cartas, a documentação relativa a essa história do espiritismo, né? Esses documentos se referem ao período pré-Kardec, na época de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem uma documentação também pós-morte, pós-desencarne de Kardec, então é uma quantidade bem interessante de documentos. E essa documentação, nesse convênio que a gente fez com o projeto Allan Kardec, ficou, então, eles encarregados da parte da transcrição, tradução dessa documentação. E no site do ACOL, como a gente tem uma quantidade de livros, obras muito grande, também jornais periódicos, com relação a esse período de formação do Espiritismo, a gente mantém. Tanto que o ACOL está sendo reformulado agora, né? O site é antigo, a gente está reformulando tudo. Então, todo aquele processo também de digitalização dos livros, para disponibilizar para pesquisadores, a gente vai fazer no ACOL, né? Então, deixando a parte de manuscritos e documentos para o projeto Allan Kardec, e essa parte bibliográfica, vamos falar assim, eu vou fazer no ACOL. Essa é a ideia que eu tenho do projeto ACOL. Quem sabe um dia isso migra também, se a coisa lá no projeto começar a pintar verba, né, Adriano? A gente sabe da dificuldade disso também, de a gente ter Sim, sim. recursos para esses projetos, né? Então, o que nasceu como iniciativa particular, hoje a gente está vendo, né, um boom, né? A coisa tá tendo um incremento bem interessante. Então, esse ponto que você falou sobre a questão de você estar nesse momento fazendo, de alguma forma também, né, processando esses documentos, digitalizando, como é que você faz isso? Como é que esse trabalho, você tem uma equipe, é você sozinho, como é que, enfim, como é que essa documentação ela consegue ser disponibilizada na internet? Que os originais estão com você, né, que você adquiriu e estão contigo. Então, como que esse processo de acesso ao público de uma forma geral, sejam pesquisadores ou pessoas que possam ter curiosidade sobre os manuscritos de Allan Kardec? Tá. Quando esses documentos começaram a chegar, eu digo começaram porque não veio o pacote pronto, né? O Felipe Chigot, né, que era o Felipe Leimarie, ele foi localizando essa documentação também aos poucos. A gente imagina que ele não tinha ideia do que ele tinha na mão, a quantidade desse volume, ele não tinha. Por quê? Porque aquela conversa inicial, né, foi enviado fotos de cada página, foi trabalhoso esse processo, né? Depois uma negociação para isso, ele tinha uma ideia,
né? Ele achava que ele tinha o Santo Graal na mão, né? E os números, às vezes, que ele colocava nas coisas eram completamente irreais. Então, foi um processo longo, esse processo de se chegar num denominador comum, né? Para Longo quanto aqueles tempo? Só de uns nove, curiosidade. uns 9 meses, foi um parto. Ah, um parto. Um parto. O primeiro lote foi literalmente um parto. E aí, depois de que esses primeiros documentos chegaram, que foi o lote maior, né? Ele foi localizando aos poucos mais documentos. Aí ele mandava, né, as fotos, olha, eu localizei isso, tudo, aí tinha um desgaste, porque eu falei, pô, mas a gente já tinha combinado o negócio, agora você está... Aquele processo natural, né, de negociação entre seres humanos que um tem interesse de se livrar e um tem interesse de adquirir, né, coisa natural. Mas chegando esse lote, a gente imagina também que chegou tudo organizado, tudo bonitinho, chegou uma caixa com uma bagunça só, né, de documentos, Eu cartas, imagino. fotografias, mas por incrível que pareça, né, e numa condição de conservação muito boa, muito interessante. Estavam desorganizados. E aí, gente, a primeira coisa, né? Eu sou engenheiro, não tenho a menor ideia, ou não tinha a menor ideia, né, de um processo de higienização, de conservação, que plástico usa, como que se armazena, como é que se organiza, como é que se estrutura. Preserva. Sim, Preserva. preserva. E eu digo assim, a organização por data, por Uhum. autor, eu não tinha a menor ideia. Mas, de novo, né? Felizmente, nesse mundo digital, hoje, quem quer buscar informação está muito fácil, né? A gente procurou entender um pouco como é que era o processo de higienização, de limpeza, como armazenava, que plástico usa, tem o plástico A, o plástico B, PVC, não sei o que, tal, 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 né? Tal. Vimos o que era mais interessante e a equipe era a gente mesmo. Então, chegou aquilo, a gente colocou tudo aquilo numa mesa, começou a dar o devido cuidado, né, de higienização nas coisas. E aí, a segunda etapa, que era como organizar, né, de que maneira catalogar aquilo, de que maneira você estruturava esse acervo para ele ser facilmente também depois localizado, né? Primeiro uma planilha Excel, aquele negócio todo. Bom, confesso que isso ficou nisso, que a planilha Excel ele existe até hoje, né? Não evoluiu, mas com a chegada dos novos documentos, chegou uma hora que eu também cansei de tentar organizar. Então, às vezes me pergunto, qual é a quantidade de documentos que tem? Essa é a pergunta muito comum, né? Quando a gente fala do Museu Arcol. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. A planilha parou lá no número 600, só que tem documentos que têm 20, 30 páginas. Uhum. Então, Eu a sei o gente que é isso. sabe que são Aham. algumas milhares de páginas, né? A grande maioria tem a caligrafia de Kardec, a grande maioria se refere a esse processo de comunicação com o mundo espiritual dentro da Sociedade Parisiense dos Espíritas, como em outros grupos, né? O acervo ele é bem amplo. E, infelizmente, a gente sabe também que muita coisa se perdeu nesse processo, né? Da morte e desencarne de Kardec, a continuidade por Amélie Goudet, a fundação da Sociedade Anônima por ela. Quer dizer, é um processo longo. A gente sabe que muita coisa se perdeu, mas, de certa maneira, felizmente, é uma quantidade interessante de fontes para os pesquisadores. Então, esse foi o processo inicial, né, de receber, organizar, aquela curiosidade de olhar um documento e curiosidade e emoção, né, de se olhar o que que é aquilo, aonde foi parar aquilo. Então, tem algumas coisas, algumas historinhas interessantes, né? Cada documento ali, no início, um a um, às vezes passava 1 ou 2 dias que eu tinha visto o documento, falei, vou voltar nele, deixa eu pesquisar onde está aquilo, não está. Então, houve um processo assim, até eu acalmar a adrenalina, né? Imagino. Alguns meses também para a gente começar a se formatar o Museu Acol, o site, como estruturar, como disponibilizar. É mais ou menos essa a história, Adriano.
Mas todos os documentos já estão digitalizados? Ou ainda tem algum Não, documento? Não? Ainda tem não, não. muita coisa que você pretende digitalizar. Sim, sim. Ah, né, não Ainda tem. tem, não tem 10% disso que está no projeto Allan Kardec lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas do Museu Então, Acol também não está não, tudo porque disponibilizado. no Museu Acol é aquilo que eu tinha contado. Eu suspendi, né, Aham, a partir do aquele momento que fez a parceria com fez a UFJF, né? perfeito. E aí os Uhum, scanners a gente vai enviando, e aí, de acordo com a demanda também que eles conseguem, né, porque atualmente são voluntários acadêmicos que estão nesse projeto, que estão responsáveis pela transcrição dos documentos, outros responsáveis pela tradução desses documentos. Então, é um processo longo também, não é simples, né? Então, a gente acredita que vai demorar um tempo ainda, principalmente com os recursos que existem hoje, né? Mas novos projetos para captação de recursos estão acontecendo. Eu sei que a Angélica, né, uma das responsáveis ali, voluntária do projeto, Allan Kardec entrou com o projeto, conseguiu recurso, e isso deve estimular, né, e aumentar a velocidade dos uhum. processos todos que eu contei. Perguntinha só para eu poder finalizar a parte da documentação, que eu vou passar a, a palavra para o Rodrigo, que ele está aqui querendo fazer uma pergunta importantíssima para você. Eu É, estou. enfim, essa documentação física está contigo em sua casa, né? Como é que você consegue manter tudo isso preservado e manter a integridade desse patrimônio, né, para a historiografia? É, e para aqueles, né, que têm a vontade de se deparar, de ler daqui a 100 anos, daqui, enfim, a outras gerações, se depararem com esses documentos que foram escritos por Allan Kardec. Como é que você preserva isso? Você tem É, apoio? Você falou que a, não sua, tem apoio, né? a sua pergunta, ela, na verdade, são algumas perguntas. A primeira, como é que eu preservo? Esse processo foi feito já, de higienização, de armazenar, né, Mas onde estão? em plástico, Na estão sua casa? fisicamente no meu apartamento. Então, Uhum, eles estão dentro do armário, estão em condições até certo ponto ideais, né? Isso podemos falar assim. sim. Óbvio que não tem um controle de umidade, temperatura que exige um museu, mas também às vezes eu brinco, né? Esses documentos estiveram dentro de alguma caixa, dentro de algum porão, durante mais de 150 anos e se preservaram absolutamente bem, né? E eu acredito que hoje eles estão num lugar melhor do que eles estavam. Essa é a primeira Ah, parte certamente, da sua pergunta. certamente. No futuro, eu penso muito nisso também, né? Para onde esses documentos devem ir, como devem ir, e eu tenho alguns sonhos, né? Aí não são nem projetos, são sonhos de isso ir para alguma biblioteca, né, acadêmica. Aqui em São Paulo a gente tem na USP, né? Tem a Mindley ali que foi formada. Meu sonho, até o do Brutus, né? Que é um dos que coordena os voluntários do projeto Allan Kardec. Se a gente conseguisse que eles aceitassem, né? Olha que interessante isso. Se um dia eles aceitarem abrir uma sala, né, um memorial ali, Allan Kardec, alguma coisa do gênero, passa na minha cabeça isso também. Mas vamos por partes, né? A gente está na primeira etapa É, ainda, passo a passo, então, mas passo a é passo. interessante, porque em algum momento isso vai ter que ir para um lugar que daqui 100 anos vão poder ser acessados de uma maneira profissional, acadêmica, que preserve realmente esses documentos dentro do ambiente, no mínimo, que eles merecem, né? Adair, então, só para esclarecer, quem tiver, for marinheiro de primeira viagem e estiver nos ouvindo pela primeira vez. Então, eu tenho o projeto Allan Kardec, da Federal de Juiz de Fora, e o acervo que eles estão trabalhando e processando e disponibilizando online, né, com a transcrição, tradução, etc., envolve tanto manuscritos que são do seu acervo, né, do acervo ACOL, por assim dizer,
quanto também o outro acervo, que é esse do Canuto Abreu, né? Os legendários papéis trazidos pelo Canuto Abreu, acho que nos anos 20, né? Que ficaram guardados durante décadas também, um século quase. E então são acervos diferentes. Isso. Eu lembro que uns anos atrás, a Fundação Espírita André Luiz, né, a FEAL lá, aí de São Paulo, ela anunciou, né, com muito estardalhaço até, né, eu lembro disso, nos fóruns espíritas falava-se muito disso, tinha um monte de vídeo no YouTube, pessoal falando disso. Finalmente, o acervo vai ser disponibilizado e tal. Então, isso é uma coisa completamente independente dos manuscritos que você descobriu. São fontes diferentes, não é isso? Perfeito, Rodrigo, é isso. O, esse acervo, Canuto Abreu, vamos falar assim, que estava de posse da família de Canuto Abreu. Isso chegou a ficar aqui em São Paulo, no Museu do Espiritismo, chegou a ficar uma época, inclusive acho que em posse da Federação Espírita Brasileira. Mas não foi dado, né, o devido continuidade e o devido valor para essa documentação. Quase se perdeu tudo, teve uma inundação muito feia no local onde esses documentos estavam, né, e graças a algumas pessoas, vamos reservar o direito de preservar os nomes, foram literalmente salvos, resgatados da enchente. Esses documentos, para você ter uma ideia, chegaram aí para a USP, para o IPT, para passar por um processo de irradiação, né, porque eles chegaram a ter contato com a umidade e todo um processo ali, parece que benemérito mesmo dessas pessoas que conseguiram contatos, que tinham contatos dentro do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP. Esses documentos ficaram a salvo e um tempo depois, a Fundação Espírita André Luiz montou um projeto também, que era ficou conhecido como Cartas de Kardec, na época, esse estardalhaço que você falou realmente aconteceu. Fizeram uma captação de recursos, né, via vaquinhas, né, essa captação de recursos, inclusive eu colaborei com isso também. E foi montado ali o CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras, da Fundação Espírita André Luiz, né, o Paulo Henrique Figueiredo coordenou esse processo. E ali tem um acervo bem interessante também. Basicamente são cartas, né? São centenas de cartas ali de Kardec, mas esse acervo se restringe a cartas, né? O Canuto Abreu tinha uma biblioteca absurda também, né? Milhares e milhares de livros, que ficaram sob a curadoria do CEDOR. Então, esse projeto da Fundação Espírita André Luiz existe, eu não sei que peta isso, a gente não ouviu falar mais nada, mas a FEAL fez esse primeiro convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que possibilitou, né, os 50 primeiros documentos que foram digitalizados, enviados para lá, foram transcritos e traduzidos, que deram origem ao projeto Allan Kardec, né, no lançamento que isso teve, acho que, se não me engano, 2020. Falha um pouco a memória, acho que foi 2020. Deixa eu checar rápido aqui, que pelo menos fica a informação. Foi em 2020 que foi lançado o projeto Allan Kardec. E, na sequência, o ACOL também firmou esse convênio com a universidade e a gente começou a enviar documentos. E hoje, para você ter uma ideia, acho que a ordem de grandeza ali estão em 300 documentos que estão que constam do portal, para você ver que grande trabalho pela frente ainda a gente tem, né? São milhares e milhares de páginas. Acredito eu que hoje passa de 2.000, 2.500 documentos, né? E hoje a gente tem 300 só. Então, 10% da coisa só que veio a público, né? Vamos falar dessa maneira. E aí, na sequência também, foi um novo acervo, né? Esse é um acervo francês que foi capitaneado pelo Charles Kempf, né? Foi presidente da Federação Espírita Francesa. Ele tem um acervo particular dele também, que ele foi adquirindo ao longo dos anos de pesquisas dele. Ele localizava na França, ou
em algum leilão também ele adquiria. Então, basicamente, são três acervos. O acervo da Fundação Espírita André Luiz, tem a curadoria dos documentos da família Canuto Abreu, o do ACOL, e esse que é chamado acervo Forestier, então, que é composto de parte da documentação desse arquivo pessoal do Charles Kemp e de outros arquivos que ele tem contrato na França, ali, né, de algumas sociedades antigas, espíritas, né, bem tradicionais e antigas, que ele também conseguiu, foram escaneados e enviados para cá. E o projeto está aberto assim, né? Ele é a qualquer pessoa. De repente, o Rodrigo consegue uma carta, consegue um documento, sei lá, em alguma coisa, simplesmente ele entra em contato e esse documento, né, se o Rodrigo tiver interesse, né, ele firma essa parceria, encaminha ali, o processo é o mesmo, digitaliza e aquilo vai ser transcrito e traduzido. Então, o projeto Allan Kardec, qual é o objetivo? O objetivo é disponibilizar qualquer documento, seja onde ele estiver relativo ao pensador Allan Kardec, ou que se refira ao espiritismo, né, nascente ali na França. Então, esses são basicamente os acervos, né, que aparecem no projeto Allan Kardec. E Ah, aceita daí, voluntários, né? é, Assim, porque pela última vez que eu soube, lá no FJF, assim, o número de pessoas trabalhando nisso é limitado, né? Como você diz, é um projeto acadêmico, muitas vezes convém com essas verbas meio precárias dentro das agências de fomento. Então, assim, pessoal que sabe francês e tiver habilitado, assim, eles aceitam todo tipo de ajuda que possa ter. Eu não sei se o verbo certo é aceitar, Hum, né? Eu acho que tem um verbo melhor ali, né? Eu acho que está necessitando, né? justo. Necessita-se de. emergencial, essa Exato. colaboração, Então, né? É vamos dar ênfase emergencial. nisso. O Isso. projeto quer ter gente para trabalhar com essa documentação. Precisa Precisa ter. ter gente para Valores trabalhar nessa juntinhos, Adair. documentação. É isso. Espíritas Precisa do ter. Brasil sabem alguma coisa de francês, pelo amor de Deus, ouçam esse. Independente de ser espírita, Rodrigo. É o que É seja, Independente. independente. É. francófonos brasileiros ou de fora do Perfeito. Brasil, por favor. Se você tem interesse nisso, gostaria de ajudar, procure contactar a galera do projeto, porque esse tipo é um trabalho grande demais para ser feito sem ajuda extra, né? E ajuda extra aí é participação pública mesmo, é um projeto de interesse geral, é fundamental na história da Voluntariado, religião, embora voluntariado. eu foquei nos espíritos, porque sendo o terceiro, pelo censo, né? Sendo o terceiro maior movimento religioso brasileiro, era de se esperar que houvesse, né, um número de pessoas maior, né, ouvindo isso. Mas de repente tem muita gente que nem está sabendo dessa necessidade, então aqui fica a nossa contribuição para divulgar a existência do trabalho e a necessidade para que ele continue, né? Se alguém aí que estiver nos ouvindo tiver interesse, é só procurar lá o site do projeto, né? Allan Kardec, e tem lá as indicações de como fazer contato, É se só você colocar acha no que pode Google colaborar. Projeto Allan Tá. Kardec e certamente vai aparecer. Daí você tem assim, uma percepção de como tem sido o impacto dessas novas fontes na historiografia no Brasil, tanto a respeito, né, do espiritismo, de uma forma geral, como do próprio estudo do Kardec? Eu tenho uma ideia, eu vou começar por mim, né? Então, Uhum. é assim, é uma pessoa que teve contato com o espiritismo há 7 anos, uma pessoa que estava muito tempo longe da universidade, né? Eu fiz a minha graduação, saí da engenharia em 1985, fiz uma pós depois em direito tributário e depois nunca mais. E aí eu senti uma necessidade absurda, né? A gente estava fazendo aquelas pesquisas iniciais que eu não vou tirar o mérito não, porque houve muito estudo em processo metodológico de construção de pesquisa para soltar extra-academicamente alguns dos estudos foram feitos utilizando essa documentação. Eu não vou ter nenhum pouco de falsa modéstia e nem falsa e pouca humildade para falar que houve
um estudo, né? Houve um tempo investido nisso para aquelas pesquisas que a gente chama hoje de êmica, né? Que é êmica? Aí eu voltei para a academia, fazer ciência da religião, fiz uma especialização na PUC e agora estou fazendo um mestrado. Então, eu vou começar a falar por mim dessa importância. Então, essas pesquisas êmicas, ou seja, produzidas dentro desse terceiro maior grupo que o Rodrigo citou, né, o terceiro maior grupo religioso, êmico é exatamente essa produção interna, né, dentro desse círculo que simplesmente atende a talvez a interesses, por exemplo, o caso da Gênesis, a interesses do grupo específico dessa tradição religiosa. Mas a gente sentiu uma necessidade absurda de, assim como essa documentação se tornar pública, se tornar universal, né, disponibilizar o acesso a esses documentos, também a gente viu a necessidade da produção de conhecimento em cima dessas fontes. E aí sim, agora entra a figura da academia. Então, vocês dois são pesquisadores profissionais, são professores dentro da academia, e essa resposta eu acho que não cabe tanto a mim. Hoje está me ajudando muito, né, essa documentação na produção da minha dissertação de mestrado, mas o que eu percebo agora dentro do mundo acadêmico, que eu estou chegando, retornando, né? A carência, a pouca quantidade de fontes até o aparecimento desses métodos ao espiritismo, principalmente na França, né, que esses documentos praticamente se referem a esse absurdo, né, porque não tinha fonte, né? Então, às vezes tinha uma pesquisa que era feita em loco na Biblioteca Nacional da França, trazendo praticamente fontes primárias por serem livros que tratavam do objeto, mas fontes secundárias porque falavam de coisas, de documentos que a gente não tinha acesso. Então, hoje a gente tem a possibilidade de, com esses documentos, a gente checar, inclusive, a produção de Kardec. Como foi essa evolução, como você falou no começo, Adriano, como ele trabalhava com essas Sim. comunicações que ele tinha no mundo espiritual, que ele As tratava muito anotações que ele fazia, né? Isso é importantíssimo. perfeito, as anotações, quais critérios que ele utilizava. Então, a gente está podendo agora ter acesso à parte interna da construção do que a gente conhece hoje, nesse corpus doutrinário do Espiritismo, a gente está tendo possibilidade de ver como isso foi construído. A gente não tinha isso, né? A gente tinha muita coisa escrita, tem religião muito pouco na parte de história, muito coisa, antropologia, muita coisa, sociologia mais ainda, né? Mas essa visão mais da produção desse grupo religioso, como ele aconteceu, né? Os textos, essa metodologia, quem foi Kardec, né? Antes de ser Kardec, quem foi Rivaio. Então, tem essa documentação trata disso. Então, é um resgate historiográfico muito grande, muito grande. E assim como o trabalho para transcrever e traduzir esses documentos, o mesmo agora vão ter os acadêmicos, né, para construção de conhecimento, utilizando isso. A gente teve recentemente, né, a gente pode falar na sequência aí, a Revista Horizonte publicou um dossiê, né, com isso, alguns dos trabalhos, dos estudos das pesquisas apresentadas fizeram uso dessa documentação, Uhum. inclusive o nosso artigo, né, Adriano, fez uso dessa documentação. Então, a gente acredita, assim, qual é a importância desses documentos. É fundamental, né, na história, na historiografia dessa tradição religiosa. Bem, recebemos hoje o pesquisador Adair Ribeiro Júnior. Adair, muito obrigado pela sua presença, por participar aqui com a gente. Em breve, voltaremos com mais um bate-papo, também unindo ciência e religião, ou melhor, tratando da religião como objeto da ciência, seja ela histórica ou social. Quem quiser entrar em contato, anote aí o nosso e-mail, lepide.universo@gmail.com, e ali estamos abertos a críticas, sugestões e comentários em geral. E não esqueça de apertar a tecla de seguir na plataforma de onde você está nos ouvindo, que assim você será avisado toda vez que um novo episódio for ao ar.
Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a todos e até!